Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, a live semanal espírita, espiritualista do Irmãos de Luz, para falar de um tema bem interessante, acho que a maioria vai gostar. Semana passada não foi possível estar presente. Boa noite, Vanessa, tudo bem? Semana passada estivemos ausentes, mas com muita saudade. Mas estamos aqui hoje. Acho que eu já dei a dica do tema de hoje, né? Meio que de supetão. Nossos temas são livres e a gente deixa à vontade aí. Vanessa, se quiser participar, fazer uma live, me dá essa honra. Se não, eu respeito e vou considerar algumas palavras aqui. Mas, na verdade, falar de live palestra, acho que é um tema bem... fica parecendo muito formal, né? E, na verdade, o que é que vamos falar hoje aqui? Acho que está aqui estampado na camisa, né? Para mim, na selfie aqui, aparece ao contrário. Não sei se para vocês aparece certo. Mas o cérebro da gente, ele consegue identificar facilmente quando a palavra não está na posição, consegue decifrar anagramas. Mas a ideia é a gente falar... certo, em breve. Eu vou cobrar, viu? Hoje, 7 de setembro de 2020, estamos aí celebrando mais uma independência do Brasil. Conforme os livros de história é aprendido, uma independência política, no grito independência ou morte, no Morro do Ipiranga, ou no Monte de Ipiranga. Isso tem uma discussão até geológica, sabia? Era morro ou era um monte? Não pode nem dar desculpa de tradução, porque o livro foi feito aqui no Brasil, né? Português. Português antigamente de Portugal mesmo, gajo, mais original. Mas enfim, foi um processo que libertou o Brasil colônia e que não foi um processo, conforme os livros de história dizem, não foi um processo completo, né? Tanto é que aqui na Bahia o processo ainda perdurou até 2 de julho de 1824, a presença dos holandeses, também do Pernambuco, dos portugueses. Eu nunca fui muito forte em história não, viu? História sempre foi um calcanhar de Aquiles na minha vida, sempre foi muito pedra no sapato. Mas isso não queria dizer desrespeito. Eu sempre valorizei e respeitei. E hoje, mais do que nunca, acho que com o passar dos anos, a gente aprende a valorizar a história, porque ela faz nos entender um pouquinho do presente e, claro, nos ajuda a planejar, a projetar o futuro, sem perder nossos conhecimentos passados. Hoje que a história relata muito passado, mas ela é muito importante para o presente e também para o futuro. Então, para a gente respeitar e entender a história, não façam como eu, que não era questão de não gostar, era questão de facilidade, dificuldade mesmo. Mas eu, como um aluno, sempre me considerei mediano, esforçado. Eu sempre fiquei ali 6, 7, 6,5, 6, 7. Ao contrário de alguns colegas meus que sempre foram 10, 9 em umas e 3 e 4 em outras, eu preferi manter o equilíbrio. Então hoje eu carrego comigo a importância de saber um pouco de tudo. E nesse ambiente que a gente está aqui, espírita, espiritualista, é importante falar do Brasil, porque temos uma conexão muito forte. E eu vou tentar aqui, a grosso modo, trazer o porquê. Hoje estou aqui sem papel, sem caneta, sem lápis. Estou na cara, na coragem mesmo aqui, deixando fluir. Trazer um pouquinho, remeter o que aprendemos no Espiritismo, da importância do Brasil nesse processo. Vamos um pouquinho para curiosidades. Não tenho números aqui, mas alguns fatos que são incontestáveis. O berço do Espiritismo foi na França, como todo mundo aqui sabe, o basicão, Allan Kardec, na decodificação. E qual é o país que tem o maior número de espíritas do mundo? Adivinha? Pois é, nosso Brasil, nosso Brasil. E será que isso, como aprendemos, é por acaso? Vamos lá. O Brasil tem o seu anjo da guarda, seu mentor principal, o espírito Ismael.
Não é à toa que alguns centros espíritas chamam Centro Espírita Ismael. Aliás, o Centro Espírita de lá, que fica no Paraná, eu conheço ele virtualmente, eu uso ele muito para as minhas pesquisas. Tem muito material legal lá nos sites, textos, apresentações que eu uso muito para minhas pesquisas. E nós temos aqui uma lista de espíritos nobres que podemos citar da estirpe do poder moral de Bezerra de Menezes, também conhecido como médico dos pobres, dado o seu altruísmo, sua entrega para aqueles mais necessitados. Temos as passagens aqui do próprio André Luiz, de Emmanuel, e que no caso de Emmanuel em particular remete a um passado espiritual da época do descobrimento. Padre Manuel da Nóbrega, que também teve um papel muito grande, importante na questão dos jesuítas, as questões dos indígenas, a catequização, né, na palavra que estava me faltando aqui, e que na época também era comum e muito grande o número de índios canibais, né? O canibalismo era uma prática muito comum. Hoje ainda existe, mas é bem menor do que naquela época, até porque tanto a Mata Atlântica como os povos indígenas acabaram ao longo do tempo sendo muito dizimados. Mas tem todo um processo aí que vai muito além disso, é da época de Jesus. Então, olha que podemos dizer assim, que honra termos, quem lê aí Paulo e Estevão, vê aí na obra o Paulo, que era Saulo, o Paulo, que na obra a questão do senador, Túlio Lentulus, que depois veio a ser Emmanuel, o próprio André Luiz também, com passagens nobres em vidas pregressas. E trazendo aqui para onde eu estou falando, a independência da Bahia, de 2 de julho, que já passou recentemente, mas tem uma importância muito grande na completação, na conclusão do processo de independência do Brasil. Nós temos a veneranda, assim chamada pelo respeito que temos, Joana de Ângeles, que sua última encarnação foi Joana Angélica, aqui no Convento da Lapa, morreu lutando para não deixar as forças invasoras tomarem conta, assim como outros espíritos nobres também que defenderam, como a Catarina Paraguaçu e outras tantas mulheres aí que lutaram pela nossa independência e protegeram o nosso Estado. E conhecemos também aqui aquela célebre frase, juntando essas peças, espíritos nobres, entre outros tantos que já passaram aqui, que a memória pode me trair ou ser injusto, temos a célebre frase: Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E se formos analisar por uma questão assim mais ampla, no estudo geopolítico, social, embora não seja a minha área de atuação, mas, boa noite, não seja a minha área de atuação, nós vamos ver como é que esse quebra-cabeça, podemos dizer assim, essas peças se encaixam. Coração do mundo, pátria do Evangelho, maior número de espíritas do mundo, embora o berço fosse na França. E olhe como os fenômenos espíritas e a forma de mostrar para nós que há vida além da vida começou. O gatilho, o fator motivacional para Kardec começar seus estudos de uma forma bem criteriosa, cética, começou nas irmãs Fox, com as chamadas mesas voadoras, mesas girantes, aí depende da tradução, e que, claro, não foi só nos Estados Unidos, foram em vários países que aconteceram esses fenômenos dessas manifestações inteligentes. Estados Unidos da América, aqui, vizinho do Brasil, um país que tem como característica de muitos de seus governantes o cunho patriota, nacionalista e, por que não dizer, imperialista. Claro que aí a gente não vai adentrar nesse cunho dos erros e acertos do livre-arbítrio individual e coletivo, que faz ele justificar muitas vezes um certo extremismo em alguns governantes.
Alguém pode até estar pensando, mas tem o Trump agora lá, que é um extremista. Sim, também já teve extremistas de esquerda também. Mas também nos Estados Unidos já passaram nomes inesquecíveis, como Winston Churchill, Franklin Roosevelt, Lincoln e outros que deixaram um legado muito grande, importante na história americana. Tem até um grande amigo meu, palestrante espírita, estudioso do direito, que fala que os Estados Unidos é a reencarnação do povo romano com suas características, com sua tendência imperialista fortíssima. Ou seja, a questão de lutar pelo seu país, a questão de defender suas fronteiras, valorizar, claro, que é do ser humano, muitas vezes pelo cunho individualista e do livre-arbítrio, alguns extremos. A gente tem que sempre procurar o caminho do meio. Hoje, na atual conjuntura, já que foi uma independência política, a gente pode trazer aqui uma linha paralela para uma independência que começa pessoal, uma emancipação do espírito. Somos pessoas independentes? Alguém vai perguntar. Depende. Falar de independência, de não depender, é uma palavra muito ampla, que tem a ver com liberdade, mas cada qual com suas características. Você falar de independência, você pode falar de independência política. Somos um país hoje independente politicamente do resto do mundo? Em que sentido? Aí alguém vai dizer, politicamente somos independentes sim, mas financeiramente nossa economia depende das exportações e importações. Não podemos viver isolados no mundo, claro, mundo globalizado, interdependente, aí no sentido da competitividade, da globalização, respeitando cada qual suas soberanias, que a gente acha certo e errado, muitas vezes, a trave o argueiro que a gente aponta no outro país que a gente julga, ele também julga a gente. Então a questão não é o julgar, a questão é respeitar sua autonomia, sua soberania. O Brasil precisa, hoje, e aí eu falo no sentido apolítico, não ideológico e apartidário, precisamos valorizar mais a questão da família, a questão dos valores, considerando que a sociedade mudou muito, muitos espíritos vieram, muitos espíritos reciclaram, atualizaram, fizeram updates espirituais, é o encontro da velha e a nova geração. Mas eu guardo isso comigo muito forte. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Como é que a gente deve carregar isso aí? Para quem, como eu, 47 anos, essa carinha de 30, brincadeira, a gente tem que... Eu vivi uma época, claro que tem muitas coisas boas hoje que a gente quer que continue, com uma tecnologia que a gente está aqui agora se aproximando, mas tem coisas que se perderam e a gente precisa resgatar. Independente de ideologia e escolhas partidárias ou políticas. Estamos falando aqui de humanidade, de altruísmo, de valorizar a família, a célula máter da sociedade. As famílias mudaram de contexto, é verdade. Pai, mãe, irmãos, relações sanguíneas e biológicas. Isso mudou. Vivemos pais de casamentos diferentes, anteriores, que juntam filhos de casamentos diferentes, histórias diferentes. Temos filhos adotivos, que há uma conexão espiritual. Temos famílias homoafetivas, que adotam filhos, que adotam crianças. O que está faltando hoje no Brasil é menos mimimi, menos vitimismo e mais ação, proatividade e valorização. A gente precisa de mais bom dia, boa tarde, boa noite, licença, por favor, desculpe e me perdoe. A gente precisa mais disso. A gente precisa voltar à disciplina. E essa palavra assusta muita gente. Quando a gente fala de disciplina, muita gente já vem com 4 pés na mão para falar em censura. Gente, moderação e filtro não é censura. É equilíbrio, é caminho do meio. Nem extrema esquerda, nem extrema direita. Vamos buscar no meio, vamos buscar mais o diálogo, vamos buscar o
se posicionar no lugar do outro, vamos buscar empatia. O Brasil não por acaso, e aí eu me arrisco a dizer, podem desmentir, não tem problema, não tenho nenhuma vaidade em relação a isso, podem dizer que não, mas para mim, e observando o que eu tenho estudado e lido até hoje, o Brasil é o país mais miscigenado do mundo. E quando eu falo mais miscigenado, não é só na afrodescendência, é na nipodescendência, é na germanodescendência, é na sinodescendência, traduzindo em miúdos, japonês, alemão, chinês, principalmente no sul. Hoje já, mas o que atraiu naquela época, no pós-segunda guerra, foi a questão agrária, teve a época do café com leite, teve a época do feijão, teve a época do ouro, Serra Pelada, que o Brasil todo foi para Pará, vivendo aquelas condições de miséria, morte, doenças. Recentemente, tivemos o boom de Suape, Abreu e Lima. Antes disso, tivemos o boom lá da barragem, Pará também, que tinha gente, foi matéria de Globo Repórter, tinha gente dormindo na rede. Aí vem as crises, vem a saturação e a migração ocorre dentro do próprio país em busca de um futuro melhor. Mas quando fala migração, temos que entender também imigração. Qual é a diferença de migração para imigração? Vamos lá. A migração tem a ver mais com uma postura mais nômade, digamos assim. Boa noite, tudo bem? Uma postura mais nômade. Uma postura de deslocamento. Não é ceneira sem beira, é em busca de felicidade ou algo melhor. A imigração, com o I na frente, já é algo mais definitivo. Veio para ficar, para morar, estabelecer, como foi a japonesa e a germânica no sul do país. Tem cidades aí, bairros no Brasil, lá em São Paulo, bairro da Liberdade, eu não conheço São Paulo, mas muita gente fala, as regiões da influência japonesa. Tem cidades lá no sul do país que são literalmente cidades alemãs, em termos de estrutura, quarteirões. E isso é muito bom. A miscigenação, aí trazendo para Gregor Mendel, da biologia, quanto mais a mistura de genes, mais rico, mais preparado, mais forte fica o genoma humano. Então não cabe num país tão miscigenado, tão afrodescendente, com tantas culturas, coração do mundo, pátria do evangelho, com tantas riquezas, minerais, cachoeiras, um povo que tem um potencial de hospitalidade muito grande, mas sofre muito. Mas você fala em sofrimento agora. Por que sofrimento? Por que tanta bandidagem? Por que tanta corrupção? Primeiro critério, livre-arbítrio. De onde vêm esses espíritos? De todos os lugares do mundo. Que vêm com a oportunidade de resgatar e fazer diferente e caem na tentação novamente. E onde é que nós, do bem, me arrisco até dizer, um pouco mais evoluídos, não quer dizer perfeição, viu? Um pouco mais evoluídos do que esses que praticam isso, mas não é para a gente se achar. É uma condição de fato. Se alguém aqui que está participando, lê, trabalha todo dia, nem pensa em roubar, contra aquele que rouba por necessidade, por desespero, que é diferente do roubar premeditado, do roubar acompanhado da matança, do roubar acompanhado da destruição da família. É um assunto complexo de segurança pública, porque envolve patologias mentais, transtornos, uso de drogas. Mas vamos analisar aquele ser humano dito normal, que vai para a cadeia comum, que não vai para o manicômio judiciário, que sabe discernir o bem do mal e faz o mal por maldade, e aí entra os estudos de justificativa de persona, do trauma que sofreu, do estupro, do abuso, do estupro. Não vamos entrar nesse mérito. A criminalidade é fato. Vai ser preso, julgado, condenado. Nós estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros.
Quando eu falei aqui, voltando, recapitulando a questão do genoma, a riqueza das defesas do corpo humano, quanto mais misturados, junto e misturado, melhor. Claro, um branco pode ficar com branco, um preto com preto, um índio com índio, um índio com preto, um índio com branco, o branco com amarelo. É da afinidade espiritual, é da afinidade química, que vai além da beleza externa, é um encontro de almas. Isso tem que ser valorizado. E o Brasil, já entrando na questão geológica e geográfica, não temos vulcões. Furacão, eu me arriscaria a dizer no passado que não tínhamos, agora já tem ciclones, que também causam um estrago danado, nossas estruturas não são preparadas. Essa semana tivemos tremores de terra de 4,6 na Bahia, já tivemos outras por aí espalhadas em Mossoró, Tapetinga, Tororó, outras cidades aí do Brasil, cujo epicentro era na Cordilheira dos Andes, muitas vezes, porque a gente aprendeu lá no colégio que nosso terreno é geologicamente, nosso solo, que está abaixo do terreno, é geologicamente mais estável, são placas consolidadas, mas isso está mudando. Existem estudos aí que apontam fatores antropomórficos, humanos, junto com aqueles do processo natural da Terra, que é um continente, um Pangeia que se dividiu, mas a Terra está em constante movimento, em constante dinâmica e geodinâmica. E botando isso tudo no liquidificador, numa batedeira, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, ele tem um processo importante no mundo de regeneração. Daí a importância da gente, cada vez mais do que nunca, pegar esse potencial de hospitalidade que a gente tem, de carinho, de amor, de samba no pé. Já não somos o pai do futebol há muito tempo. A beleza do samba ficou manchada muitas vezes pelo jogo do bicho, pelo tráfico de drogas, pela corrupção, não só lá nos principais estados que tem esse destaque, mas no Brasil todo. E a política. A gente cansa de ver aí muitas vezes, porque na Europa, Suécia, lá, o político recebe ajuda de custo, não recebe salário, ele contribui apenas para melhorar seu país, que é daquele tamanho, e aqui no Brasil, dinheiro público se confunde com o dinheiro de ninguém. Dinheiro público não é dinheiro de todos. É dinheiro de cada um que pagou com o suor do seu imposto. Aliás, falando em imposto, a gente praticamente trabalha 5 meses do ano só para pagar imposto, fazendo as contas aí no balanço anual. E o Brasil tem uma desigualdade social que vem desde a época da colonização. São sequelas, consequências ainda de processos que ninguém teve culpa, não há culpados, foram cursos da própria história. A escravidão, as explorações, as colônias. O Brasil hoje é amigão de Portugal, como tem que ser amigão de todo mundo. Porque Portugal colonizou a Inglaterra com os Estados Unidos. A Inglaterra colonizou os Estados Unidos é inimigo da Inglaterra. Tem ressentimento e raiva da Inglaterra. Os países aqui da América Latina foram colonizados pela Espanha, tem raiva da Espanha. Mas a gente ouve muito na rua assim, eu queria ter sido colonizado pela Espanha. Era um povo mais aguerrido, mais lutador. O povo brasileiro tem uma autovisão, tem um espelho de si próprio muito baixo, de uma autoestima muito baixa. O brasileiro esculhamba o próprio brasileiro. O próprio brasileiro não acredita no brasileiro. Começando por aquela história de que tudo vira piada. Virar piada é bom, descontrai, relaxa, mexe com os músculos, muda a vibe, né? A energia. Mas a gente não pode fazer disso uma regra. É bom fazer humor, mas humor inteligente e respeitoso. A gente costuma fazer um humor aqui no Brasil muitas vezes persecutório, obsessivo, um humor muitas vezes desrespeitoso, e a gente tem uma mania errada de usar a rede social atrás da tela, de uma forma covarde, achando que não vai ter punição.
E pode ter sim. A Polícia Federal, a Polícia Civil, a própria inteligência hoje já tem mecanismos de localizar IP, ir atrás, identificar o que é crime, sim. O Brasil, como país miscigenado, uns com mais melanina na pele preta, não gostam de falar, não falam negro, falam preta, ou misturada, do que uma pele branca, que tem menos melanina. Isso não quer dizer nada, gente. Discussões sobre o aborto, a questão das crenças. Somos um dos países mais intolerantes do mundo em termos de credo, etnia. Eu não gosto nem de falar dessa questão de raça. Eu não gosto, é uma coisa minha. Eu não gosto da palavra racismo. A raça é humana. Ah, mas tem raça negra. Não, a etnia é negra. A etnia é amarela, que é o chinês, o japonês. A etnia é ariana, que é mais germânica, norueguesa, Países Baixos. O Brasil já tem uma etnia parda, que é uma mistura. Um branco absoluto, aqui no Brasil, muito difícil, só não for no sul, mas ainda assim, nós somos misturados. Nós temos índio, nós temos preto. Eu tenho uma ascendência negra. Eu tenho pessoas ligadas a mim, parentes, que têm uma ascendência indígena. Tem pessoas que eu conheço que têm uma ascendência oriental. Acho que a gente tem que aprender a se posicionar no lugar do outro, viver de braços abertos, confiando e desconfiando, e a confiança é uma conquista. O Brasil é um povo que precisa se amar mais. A gente se sabota muito. A gente se orgulha de uma lei, apelidada de lei de Gerson, que é a lei do jeitinho brasileiro, que é a lei da vantagem. Vocês sabiam que a pechincha é uma ofensa em grandes países, muitos países até emergentes no mundo? Porque a pechincha é desvalorizar o trabalho do outro. O outro tem um valor que foi composto ali, mas ele já pressupõe um abuso. Fulano quer me cobrar ali R$100 no serviço. Aí a gente diz, não dá pra fazer por 80 não. Gente, se ele fez 100, é porque ali está computando o que ele precisa para sobreviver. Está computando os custos dele, o lucro dele razoável para poder continuar o negócio. A gente tem que acabar com essa mania de partir da premissa que todo mundo quer ser o que a gente é inconscientemente. Porque isso é uma projeção nossa, não é dele. Então se alguém diz assim, é 100, beleza. E se for pagar à vista tem desconto? Parcela é diferente. Mas em feiras principalmente, não desvaloriza o trabalho do outro não. Isso vale para qualquer profissional, no superior, médio, informal. A vida é uma luta, gente. A sua luta é a luta do outro também. Então o Brasil tem que aprender, começar por si a se valorizar e a valorizar o outro, se posicionar no lugar do outro. O Brasil é muito bom de caridade. O Brasil é muito bom de altruísmo. As tragédias que tem aqui no norte e sul do Brasil é um movimento lindo e emocionante de ajuda. Mas no meio muitas vezes tem os intermediários, tem a burocracia de um Estado ainda engessado que precisa se modernizar, que tem políticos sim, mas a gente tem que ter cuidado para não generalizar nada. Mas tem uma turminha que estraga o todo, que contamina o resto. Só para dar um exemplo, minha área de segurança do trabalho, o deslizamento do Morro do Bumba no Rio de Janeiro, teve de Petrópolis também, Brumadinho também, já quero falar a questão da caridade, que teria tudo para desanimar a gente se a gente soubesse de algumas coisas dos bastidores, tipo colchões e adeiras que se perderam no caminho na burocracia, que ficaram parados em galpões, foram doados por pessoas físicas e jurídicas. Às vezes a burocracia de uma doação de alimentos perecíveis, claro, que pararam num porto, ficaram lá esperando a liberação da Receita Federal, isso tem anos, veio da Alemanha, o nosso lá tal, e perdeu, se ficaram podres. Como é que você tem coragem de doar de novo? Se os inimigos tá no papel, tá na legislação muitas vezes, que deveria ser segura, saudável e ágil. Por isso o termo burocracia, que amarram ao Brasil. Burocracia, na verdade, gente, é uma palavra que tem tanto no âmbito privado como no público. É seguir procedimentos. É seguir. Tem procedimentos que são mais longos.
outros mais rápidos. Isso independente de averiguar a qualidade, segurança, saúde e impacto, que a gente chama de externalidade. Mas às vezes você tem processos muito redundantes. A própria composição da gasolina, muitas vezes, a pessoa fala assim, a gasolina sai cara, sai baratinha. Baratinha não, mas sai barata relativamente da refinaria. Mas tem tributação estadual, municipal, todo mundo quer ganhar em nome do povo, na verdade vai para o bolso de alguns, para privilégios, regalias. Isso tem que mudar. Trajano, você está fazendo defesa aqui de um ou esse ou aquele candidato ou partido? Não, não cito nenhum. As cores do meu país, verde e amarelo, o verde das nossas matas, das florestas, das selvas, principalmente a amazônica, que nesse período de queimados tem uma composição aí que a mídia não mostra, que é sim uma composição natural de secas, de clandestinidade, de descontrole sim, porque tem poucos fiscais de décadas, tem os criminosos, tem aquela queimada de pasto para fazer pasto, mas muitas vezes os ataques são direcionados a alguma coisa que eu não concordo, não apoio, ideologia, partidarismo, etc. Mas o Brasil é um país que tem um subsolo riquíssimo, fantástico. Boa noite. Então, assim, o amarelo que representa o ouro não o ouro físico, que foi o motivo das cores da bandeira, mas o ouro das nossas riquezas, mas principalmente nossa riqueza espiritual, gente. Somos espíritos com várias experiências de mundos. Não é só de Brasil, terra, não. Há diversas moradas na casa do meu pai. Se a gente for a fundo aqui, eu vou falar um pouquinho de Robson Pinheiro, médium de Uberaba. Respeitadíssimo, os livros dele são caros porque é muito procurado. Eu particularmente gosto muito dele. Acusam ele de não ser espírita, porque ele fala muito de umbanda e candomblé, de elementais. E o espiritismo, com toda sua riqueza, seu acervo, ele se permite o acréscimo dos conhecimentos novos que agreguem aos existentes. Para não falar a palavra incorporação, que dá tradução direta, que não foi do francês para o brasileiro, passou pelo inglês primeiro, teve deturpações, a gente fala incorporação, que é entrar no corpo do outro, não existe isso. É acoplamento, aproximação, telepensamento, telecinese. Há um chão de paranormalidade, que é um fenômeno mais físico, mais orgânico, mental, cerebral, mas é diferente. Por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia o próprio espiritismo ele se permite entender que muitas coisas, os espíritos estão vindo aí, os lados de capela, nos ensinam muita coisa, gente. E trazendo de novo aqui, para não me perder no caminho, a trilogia política das sombras, que é a sequência, o partido, a quadrilha e o golpe. Aí alguém vai dizer, já sei do que se trata, Trajano. É de um partido, é de um grupo que teve a Lava Jato, sim, mas não cita nomes, não faz referências a ninguém, nem pessoas, mas você que é um ser inteligente, se lê, vai entender. Que os processos são astrais, no mundo invisível com o mundo visível. É a batalha, como diz Raul Seixas, entre o bem e o mal. Sim, estamos aqui, sim, entre encarnados, desencarnados, desencarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, numa batalha astral, gente, influenciando nossos pensamentos. E o Brasil tem essa guerra forte que é planetária. A despeito das escolhas de cada um, esquerda, direita, centro, centrão, oposição, situação, só para dar uma ideia, um gostinho do que tem essas obras, são influências da orbe de Lenin, Stalin, coisas pesadas do comunismo soviético antigo, aliada a Hugo Chávez,
que influencia mentalmente ali os grupos que assim sintonizam com seus pensamentos. Maduro, Raul Castro, Fidel. Aí não vou entrar no mérito que não é o fórum aqui. Como por outro lado também, a gente só está acostumado com notícia ruim, tem muitos soldados do bem também atuando. Tem gente de esquerda que quer a paz, tem gente de esquerda que quer o caos. Tem gente da direita que é extremista, já falando na questão política. Tem da direita que quer a paz. E esses da paz, da direita e esquerda, tem que se encontrar para dizer, bora ajudar o Brasil. Bora fazer crescer enquanto nação, sem essa coisa de eu pensar no meu umbigo primeiro. Vamos levantar a fé aí, acreditar e mudar isso aí, acabar com os privilégios, reduzir os próprios salários, sim, porque é humilhante para quem ganha um salário mínimo e 2. Somos a 69ª, traduzindo, a 69 IDH no mundo. Ah, mas o Brasil é a 8ª economia, a 6ª. É incompatível, gente. Quem tem que fazer essa revolução pacífica é o povo. Se livrar das promessas, das amarras, do toma lá da cá, do voto e cabresto. Fazer diferente, gente. Espiritualmente falando, a gente vai ter paz. Aí eu sigo aquela galera que diz assim, não reeleja ninguém. Quando eu falo não reeleja ninguém, é tudo aquilo que faz mal. Eu me lembro que uma vez, muito tempo atrás, a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que sempre dedica um título por ano de fazer reflexão durante o ano, e era um ano político. E eles fizeram assim, senhor candidato, continue o que for bom do anterior, mesmo que seja a sua oposição. Quem é que faz isso no mundo, gente? Quem é que continua de bom o que o opositor dele fez? Vaidade, ego. Como é que a gente quer? E o povo não enxerga esses absurdos. Eu moro em Salvador, estou na Bahia, Brasil. Aqui na Bahia sempre teve aquela questão que o pessoal vulgarmente chama, né? Do carlismo e do petismo. O petismo, quando tomou o poder, assumiu, o pessoal fala vulgarmente, eu vejo muitas obras boas que foram da época do carlismo, sem dizer aqui quem é bom, quem é melhor, não estou afim de entrar nesse mérito não. Estou falando aqui que mesmo você não concordando com um, ele fez muita coisa boa também, física. E o que a gente está vendo aqui são muitas coisas sucateadas que foram boas. Não vou entrar no mérito, quem quiser procura para mim no PV, eu cito até uma lista do que era bom e foi sucateado, mas não vou trazer para esse fórum aqui não. O que eu estou querendo dizer é que você, sendo oposição ou situação, você pode ajudar a continuar o que for bom para o seu povo, a pensar nesses 200 milhões de espíritos encarnados aqui que querem o bem sim. Uns no seu umbigo, outros no coletivo, uns altruístas, outros não. Mas a gente tem que pensar no conjunto. Isso aí vai ser a nossa evolução. Porque enquanto políticos, e os políticos são sim o espelho da sociedade. Se a gente vota mal, a gente depois vai cobrar desse mesmo político que está roubando. Enquanto a gente tiver brasileiro, agora entre nós aqui, réis mortais, mas almas eternas. Enquanto a gente tiver, enquanto sociedade, com a lei da vantagem, o que ninguém viu, mas sua consciência está vendo, e quando a gente estiver furando fila, só negando imposto, botando coisa que não tem, porque acha que ninguém vai sentir falta, as filas do SUS vão, a segurança pública vai, o transporte público vai, os serviços essenciais vão. E a gente tem que entender que o dinheiro público é dinheiro de todos suado. Mas eles pensam que o dinheiro do público é dinheiro de ninguém, é dinheiro de todo mundo, e não é. Então o brasileiro, a gente tem uma oportunidade, quem trabalha em serviço público, principalmente com o povo diretamente, ver quanta alma boa tem por aí, resignada, trabalhando duramente, agradecendo a Deus pelo que tem. Mas muitos estão risada disso, acham triste, ridículo. Opa ali, ó. Um lascado, agradecendo a Deus, ele tem fé, ele tem resignação, é um espírito evoluído que está ali sendo testado e testando você.
A gente tem que aprender a se posicionar que no frio tem gente precisando de frio, de agasalho. A gente tem que se posicionar que tem muitos abrigos aí, precisando de ajuda. O Brasil tem que mudar essa mentalidade. O Brasil, é um país solidário? Já falei aqui, é um país muito solidário, ajuda muitos outros. Mas esses políticos que estão aí, não vou dizer que são todos, mas uma boa parte deles se garantem na sua ignorância. Não estou fazendo promoção aqui. A nossa revolta popular, a nossa revolução, melhor dizendo, tem que ser pacífica, inteligente. Não ficar esperando de 4 em 4 anos, não. A gente pode começar por gestos mais simples, acompanhando na transparência sua Câmara de Vereadores, acompanhando na transparência sua Assembleia, acompanhando na transparência o Congresso Nacional, usando o e-mail, as redes sociais, cobrando e colocando esses políticos no lugar deles. Para de ficar chamando todo mundo de doutor. Doutor é quem tem doutorado. Nem delegado é doutor. Com todo respeito aos delegados. Doutor é quem tem doutorado e acabou. No máximo um médico que merece esse respeito. Vamos aprender os livros de português, os pronomes de tratamento. Quando fala do Papa é sua santidade, quando fala pro Papa é vossa santidade. Quando quer falar com o juiz, vossa eminência, meritíssimo, melhor dizendo, ou quer falar dele, é sua eminência. A gente tem que aprender a falar. Para com isso chamando. Até traficante é doutor. O brasileiro tem que se valorizar mais, saber o seu lugar. E se impor também, de uma forma pacífica e inteligente. Respeite. Se eu tenho um candidato que foi eleito com ampla maioria no Estado Democrático de Direito, respeite. Não fica querendo tirar. Eu vou tirar, procurar alguma coisa, vou votar contra tudo que ele falar e abrir, porque eu vou ter contra ele. Quem se dana é o povo brasileiro. Todo mundo tem coisas boas e coisas ruins a oferecer. A gente oferece o que tem de melhor. Mas se a gente fala muito da boca para fora que a gente é democrático, a gente tem que respeitar o outro. Liberdade se faz com responsabilidade. Meu direito termina onde o seu começa e vice-versa. Vivemos de direitos e deveres, pátria amada, idolatrada, salve, salve. Vamos fazer uma pesquisa aí. Quantos dos brasileiros conhecem o hino nacional? O hino da bandeira? O hino da independência? Valorizamos coisas efêmeras e passageiras. A educação do Brasil precisa para falar uma palavra que assusta a juventude de hoje. Disciplina. Disciplina é respeitar as regras, as leis, o regulamento, por mais que você não concorde, é aquilo ali. Mas todos são sujeitos à revisão. Normas, leis, regras são sujeitos à revisão, mas enquanto está ali você tem que cumprir. Ou então saia do jogo. Ou então engula o sapo se não tiver que ser. É passageiro. Agora, a anarquia, revolta, destruição de patrimônio público privado dos outros, porque quem vai pagar por aquilo ali, muitas vezes um lojista, coitado, está pagando as prestações ainda. E em nome da revolta, querer chamar atenção, eu queimo pneu, eu impeço a ambulância de ir e vir, a polícia e o bombeiro, porque eu quero chamar a atenção da sociedade em horário de pico. Que Brasil é esse? Que não se posiciona no lugar do outro? Que país é esse que vê uma pessoa suicida, ou um tentante, como é falado do corpo bombeiro, que o povo grita pula, pula e ainda filma ao vivo na rede social? Um pai ali pode estar assistindo, um tio, uma mãe, quando vê ali o próprio filho, sobrinho, está um choque vendo aquela cena, porque você está gritando pula, pula. A pátria do Evangelho, o coração do mundo, passa por esse processo de transformação, sim. Mas é você que vai fazer diferença. É você que tem que honrar o pai e a mãe, porque ele também teve um processo de educação da época dele, que tem que ser honrado e tem que ser agradecido, porque botou você no mundo e cuidou de você e da educação. Falta ao Brasil isso, aos brasileiros, gratidão. A gente só vai evoluir enquanto pessoas saírem de um espírito doentio, porque o mundo é doente. Sim, estamos aí num planeta doente, caminhando para um mundo de regeneração ainda. Mas o que faz o mundo doente somos nós doentes. Os Estados Unidos tem seus problemas. Trajano, mas eu queria morar na Europa porque lá tem o PIB mais alto do mundo. O maior índice de suicídio do mundo está na Suíça, Suécia, Países Baixos ali, Holanda.
já abordamos sobre isso aqui. Os menores índices de suicídio no mundo está na África, que a gente conhece como o continente miserável. E aí? E muitos países socialistas, mão de ferro, que a liberdade é cerceada. Não estou falando aqui de política, estou falando de regime, de cerceamento de liberdade ao extremo, que você não pode nem dar uma risada sem autorização. Países como a China, que lá o Facebook é controlado, censurado. Aqui a gente tem a oportunidade da liberdade para fazer o quê? Tudo que a gente quer, achando que não tem consequência, e viramos o país das fake news. Eu sou taxado como chato várias vezes, porque nos meus grupos eu questiono a fonte, onde vem, é isso mesmo. Esse cara é insuportável. Meus grupos já tem aí 5, 6 anos. Pode parecer pouca coisa, mas quem está lá gosta. Quem está lá desde o início gosta, porque tem controle. Porque a gente tem que se posicionar no lugar do outro. Se o foco é espiritualidade, vamos trabalhar com espiritualidade. Se o foco é futebol, vamos trabalhar com futebol. Se o foco é ciência, vamos trabalhar com ciência. Se o foco é família, só descontração e carinho e amor. Sem polêmica, sem bate-boca. E respeito. Tem grupos aí que eu já entrei que alguém disse assim, é proibido dar bom dia, boa tarde, boa noite. Eu falei, pô, eu entrei e saí do grupo, porque para minha educação básica. Cresci em colégio particular, graças a Deus, com muito suor e sangue dos meus pais, de meus irmãos que estão aqui assistindo. E tenho honra de, no colégio particular, tradicional, cantar o hino nacional. 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. E faço cada dia essa questão que o meu filho siga o mesmo caminho. Porque valorizar sua pátria, seu evangelho, suas raízes, gente. De que cidade você é? Quanto tempo você não visita ela? Quanto tempo você não se comunica? Você tem vergonha de sua cidade? Principalmente no interior. Quando a gente valoriza a nossa raiz, aí eu não estou falando mais de país não, viu? Eu estou falando de cidade mesmo. Você valoriza sua base, sua essência, sua pureza, sua crença interior. Você aprende saudade, nostalgia do... Quem é do interior aqui como eu, né? Santo Antônio Jesus, um beijo a todos. Muita gente, você não vem aqui, você sumiu. Questão de oportunidade, correria, mas não falta vontade. Não falta sonho de um dia, quem sabe, até mudar e morar lá. Já amei, gostava muito de Salvador. Quem gosta eu respeito. Mas a violência me incomoda, a dificuldade de vida, o desemprego me incomoda. As dificuldades de sair para cima e para baixo, cidade grande, é doloroso. Eu sei que minha cidade também está com seus problemas e muitos, mas quando eu estou falando dos problemas aqui dos países, eu estou querendo dizer que cada qual, com seus tsunamis, seus terremotos, seus vulcões, seus furacões, cada um tem seus problemas. Então assim, vamos remeter a Missionário da Luz, a obra de Chico Xavier e André Luiz. Por que você encarnou aqui? Você acha que a espiritualidade estava de brincadeira? Você acha que ela jogou você lá ali no Unité e achou bonitinho? Vá pro Brasil, é assim? Não. É porque você tinha algo a aprender, em primeiro lugar, e a ensinar com humildade. 2 ouvidos e uma boca. E pezinho no chão. Por que juntou você na sua família? Afinidade espiritual. Na capital do Recôncavo, Santo Antônio Jesus. Muita gente pode me julgar, problema delas, não estou nem aí. O que vale é a minha consciência, o que vale é a sua. Eu sei o quanto eu tenho saudade e gosto de minhas coisas, não preciso ficar externando. Mas assim, a gente tem nossas raízes, Missionário da Luz, o porquê daquela família, por que aqueles laços consanguíneos, o porquê você está ali, por que numa favela, por que num bairro rico. Isso quer dizer riqueza? Muita gente feliz é pobre com pouco que tem. Metade do salário mínimo é pobre e grato a Deus. E muita gente aí morando em bairro nobre, bate na mãe, bate no pai, se suicida, vive se drogando. Então é o que está dentro, o coração está cheio, não o que sai de fora para dentro. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, que riqueza não traz felicidade. Dinheiro é bom, ninguém rasga dinheiro, o dinheiro ajuda. É bom ter um conforto, é bom um bom passeio. A gente precisa disso, é normal.
A gente pode fazer uma viagem, curtir, ter um bom dinheiro, uma folguinha. Ah, Trajano, é crime ser ambicioso? É crime ter ganância? Ambição não, mas ganância sim. É obrigado a fazer caridade? Não, nada é obrigado. Mas por que não compartilhar um pouco do muito que você tem? Ah, mas o pouco que você tem é muito para muita gente. Somos um país muito caridoso. É um país que leva tudo pra gente ter sabotado a nossa autoestima. Mas não desanime. O Brasil é o país do futuro. Sim. Muitas vezes nas retóricas inteligentíssimas, às vezes até jocosas de Legião Urbana e outras bandas de rock, mas muito inteligentes, eu prefiro ficar com a MPB. A MPB que sempre também teve um cunho muito social, muito político, questionador. Muitas coisas dos livros de histórias aí não é uma verdade absoluta, a gente precisa ver o parâmetro, o ângulo que foram analisadas as escritas, as conveniências, não estou dizendo que é mentira, mas você tem que encontrar essa verdade com seus próprios filtros. Por isso que ler liberta, por isso que perguntar liberta, mas sem mimimi, gente, sem vitimismo, sem coitadismo. All lives matter, todas as vidas importam. Preto, branco, mameluco, pardo, índio. Nenhuma é superior nem inferior à outra. Todo mundo aqui pode se ajudar mutuamente. A gente está entrando hoje num terreno muito perigoso de um protecionismo ou levantar bandeiras que muitas vezes pode o tiro sair pela culatra. O que é que eu estou querendo dizer com isso, espiritualmente falando? Às vezes, quem contrata, quem quer chamar, pode ficar com receio de chamar por causa de consequências que ele não sabe nem se vai vir. Por causa justamente de um vitimismo, um protecionismo que a sociedade está criando. Eu não posso corrigir erros do passado com novos erros do presente. Eu tenho que tratar todos de uma forma igual, respeitosa. Como eu falei lá no início. Independente da quantidade melanina, de onde vem. Temos que tratar dos vulneráveis. Temos que tratar dos mais sensíveis socialmente falando. Porque a gente está entrando num terreno perigoso de muita gente hoje que, da mesma forma que não tem oportunidade por questões sociais, de impacto, também estão se botando para dentro do mercado pessoas que não sabem interpretar, ler, nem ouvir direito. E não tem nada a ver isso com cor de pele ou de onde veio. É do espírito que precisa ser trabalhado. Um bom exemplo são as crianças índigo, as crianças cristais, as crianças de toda a ordem aí novas, que elas são muito inteligentes, muito talentosas, mas emocionalmente frágeis. Entra nosso papel de pedagogos. Claro, quando eu falo pedagogo, não estou tirando aqui os especialistas psicopedagogos, eu estou falando nós enquanto pais e mães e responsáveis da educação para o novo mundo. Então, gente, a contribuição de hoje é essa. Eu queria dar esse recado. Independência política do Brasil, que na verdade é a nossa independência da alma também. Vamos fazer um mundo melhor. As coisas do Brasil são as coisas de nossa raiz. Por que estamos aqui? Por que viemos para cá? Valorizar. O mundo hoje globalizado tem que abrir as portas para os refugiados, tem que abrir as portas para as diferenças. Eu adoro ver filme americano quando recebe mexicano e vive na paz. Eu adoro ver um seriado do FBI em que um dos agentes é um muçulmano, porque virou sinônimo de associação com o terrorismo. Para quem acompanha aí os seriados da Universal TV, a miscigenação que eles fazem do negro com o mexicano lá dentro, o latino ajudando nas investigações. Acho isso muito bacana. Nossas propagandas, nossos comerciais de marketing tem que ser miscigenados mesmo, tem que ser o negro com o branco, com o índio, com o imigrante. Quem pegou a década de 80 aí vai lembrar Cores Unidas de Benetton, United Colors of Benetton, né? Que tinha aquelas crianças, vai no Google aí que você vê aquelas crianças, a branquela com a preta linda, com os olhos claros. É um mundo miscigenado, é um mundo que tem que imperar a diversidade. Chegou o Covid agora aí, que a ciência está preocupada porque tem uma vulnerabilidade maior com a etnia negra.
de uma menor resistência. E claro, tem os fatores sociais também que contribuem para potencializar isso aí, os cuidados, tudo. E já tem gente aí levantando bandeira de extrema, como é que fala, o racismo institucional, estrutural, um bocado de palavra bonita e difícil para chocar você, quando na verdade é uma questão de matemática, predominância de uma etnia sobre a outra, questão de desigualdade social e pobreza, que são outros problemas, mas faz você pensar que o negro está sendo menos tratado do que o branco. Não existe isso. Precisamos punir os policiais abusivos? Sim. Precisamos punir rigorosamente os policiais que pisam no pescoço e sufocam, asfixiam negro, branco, índio? Sim. Mas também vamos pensar nos policiais que estão se suicidando diariamente por falta de treinamento, por falta de suporte psicológico, por falta de um amparo legal e técnico que ele assiste na frente dele, sair numa condição de custódia, conciliação, o excluído da sociedade, sair rindo da cara dele, para em seguida roubar e matar outro. Não só policiais, médicos emergencistas, profissionais de saúde que vivem no limite, assistentes sociais, profissionais de call marketing, telemarketing, caixas de banco, funcionários de banco, todo mundo que ergonomicamente está, desculpa o termo, lascado aí. Não é só por causa do Covid com os profissionais da linha de frente, não. O ano todo sem Covid, o ano passado e ano que vem, quando tudo isso passar, vão continuar os profissionais sofrendo, os bombeiros sofrendo, porque eles só são lembrados quando tem uma tragédia e eles viram heróis. Mas no resto do período do ano eles estão sofrendo com salários baixos de desamparo da sociedade. E é muito comum nos Estados Unidos e países evoluídos a comunidade trabalhar e ficar próxima e ser amiga deles. Então vamos acordar para a vida. Coração do mundo, pátria do Evangelho. Obrigado a todos aí, fiquem com Deus. Obrigado, Vanessa, obrigado pela participação. Quem me conhece já há algum tempo sabe que eu sou patriota, nacionalista, honro minhas raízes. Não sou extremista, porque hoje em dia todo mundo associa com extremismo. Quando você defende uma causa, não tem nada a ver, eu sou o caminho do meio. É como diz uma música, eu tenho amigos, familiares de diferenças, negros, brancos, índios, descendentes de índio, ricos, pobres, esquerda, direita, mas eu sou o caminho do meio, eu gosto de diálogo com o meio. Tenho amigos Bahia, que eu sou Bahia, tenho Vitória, tenho amigos flamenguistas, tenho amigo corintiano, tenho amigo lá no Recife, que é o Náutico. Mas a gente sempre vai pelo caminho do meio se respeitando. Porque quando enverga para a intolerância, é hora de acabar e abrir um novo ciclo. Ninguém é obrigado a tolerar ninguém eternamente quando te faz infeliz. Obrigado. Boa noite a todos. Fiquem com Deus e continue acompanhando aí o Irmãos de Luz. Qualquer coisa estão na postagem aí, a gente tira comentários, conversa no PV. Um abraço, boa noite, gente. Fica com Deus.